Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 3 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Brás. História de São Brás. São Brás, médico, sacerdote e bispo. Protetor contra os males da garganta e dos animais. São Brás foi um homem de fé, valoroso médico que não só curava as pessoas de suas doenças, mas também dos males da alma. Tinha grande compaixão dos mais necessitados e usava de seu ofício para ajudar a todos sem discriminação. Um médico começa a se questionar. São Brás nasceu na cidade de Sebaste, Armênia, perto do ano 300. Num certo tempo, começou a questionar sobre sua profissão de médico, pois queria servir a Deus, mas não sabia como. Resolveu, então, tornar-se um eremita e ficar em constante oração. Assim, viveu numa gruta por muitos anos. Fama de santidade. Logo, sua fama de santo se espalhou por toda a região da Capadócia, pois ele atendia a todos que o procuravam e muitas vezes as pessoas ficaram curadas de suas doenças do corpo e da alma. Até os animais selvagens conviviam em total harmonia com o santo. O médico se torna bispo. Quando o bispo local morreu, a população de toda a região foi ao seu encontro, pedindo para que ele se tornasse padre para tomar conta do povo de Deus. Ele aceitou e foi morar na cidade. Estudou e se ordenou padre. E, não muito tempo depois, foi sagrado bispo. Construiu uma casa para abrigar a diocese aos pés da gruta em que ele morou, e dali comandava a igreja de toda a região. Vivendo em meio aos perseguidores. O prefeito de Sebaste na Capadócia era um tirano que combatia o cristianismo em toda a região. Ele se chamava Agrícola, era amigo do imperador do Oriente Licinius Licinianus, que era cunhado de Constantino, imperador do Ocidente, que parou de perseguir os cristãos. As perseguições começam. Um dia Agrícola mandou seus soldados buscarem feras, leões, tigres, para servirem de espetáculo no martírio dos cristãos presos. Quando os soldados chegaram perto da Gruta do Santo, viram todo tipo de animal da floresta convivendo em harmonia com ele. Com espanto geral correram para contar ao prefeito Agrícola o que estava acontecendo. Prisão de São Brás.
Muito nervoso com o fato, o governador mandou prender São Brás. Ele não se opôs, não tiveram nenhum tipo de resistência. Chegando à presença de Agrícola, foi ordenado que São Brás renunciasse a Jesus Cristo e à Igreja, e adorasse os seus deuses. São Brás, então, disse que nunca deixaria de adorar a Deus e a Jesus Cristo. Disse ainda que a Igreja jamais acabaria porque era guiada pelo Espírito Santo. Por várias vezes o prefeito chamou para tentar mudá-lo de opinião, mas ele nunca cedeu. Muitas pessoas visitavam o santo na prisão para vê-lo e pedir orações. São Brás, apesar do sofrimento das torturas, atendia a todos com conselhos e orações. Um milagre que trouxe a bênção das gargantas. Um dia, uma mãe desesperada o procurou porque seu filho estava quase morrendo com um espinho encravado na garganta. São Brás olhou para o céu, rezou e, em seguida, fez o sinal da cruz na garganta do menino. No mesmo instante, ele ficou milagrosamente curado. Por esse milagre, até os dias de hoje São Brás é invocado para curar os males da garganta. Em todos os lugares do mundo, quando uma criança ou qualquer pessoa se engasga, a invocação direta ao santo logo é rezada: São Brás te proteja. Ou simplesmente, em São Brás. Nas igrejas de todo o mundo essa bênção é feita especialmente no seu dia, com 2 velas cruzadas sobre a garganta dos fiéis, que recebem a bênção de São Brás. Milagres e morte do santo na prisão. Há algumas mulheres que foram à prisão ajudar São Brás por causa dos ferimentos das torturas que ele sofrerá. Porém, elas foram mortas pelos soldados do governador após terem jogado em um lago os ídolos dados pelos soldados para que elas renunciassem a Jesus e à Igreja. São Brás gritou com os soldados e contra o governador, que também mandou jogar o santo no lago, mas por milagre ele andou sobre as águas e nada lhe aconteceu. A morte de São Brás. Voltando à terra, o governador enfurecido mandou decapitar São Brás. Assim, ele foi morto tendo sua garganta cortada pela espada. Era o dia 3 de fevereiro de 316. Sua festa é comemorada no dia 3 de fevereiro. Até 732 o corpo e as relíquias de São Brás ficaram na Catedral de Sebaste, na Armênia. Depois, quando iam ser levadas para Roma, uma tempestade conduziu o barco até a cidade de Maratia, em Potenza, onde os moradores fizeram uma igreja e posteriormente a Basílica de São Brás, mudando o nome do local para Monte São Brás. Oração a São Brás. Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém. A bênção de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Brás, rogai por nós. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Santo Oscar Toanskário, bispo de Hamburgo e depois também de Bremen, na Saxônia, atualmente na Alemanha, que, tendo sido monge de Corbie, foi legado do Papa Gregório IV nas missões de toda a Escandinávia, anunciou o Evangelho a multidões de pessoas e estabeleceu a Igreja de Cristo na Dinamarca e na Suécia, superando com grande fortaleza de ânimo numerosas dificuldades, até que, em Bremen, descansou dos seus trabalhos. Morte no ano 865. Em Jerusalém, a comemoração dos santos Simeão, ancião justo e piedoso, e Ana, viúva e profetisa, que no dia em que o menino Jesus foi levado ao templo para ser apresentado segundo o costume da lei de Moisés, o mereceram saudar como Messias e Salvador, esperança e redenção de Israel. Em Cartago, na odierna Tunísia, São Celerino, leitor e mártir, que, atribulado no cárcere com açoites e cadeias e outros tormentos, professou invencivelmente a fé em Cristo, seguindo o exemplo da sua avó Celerina já anteriormente coroada com o martírio, do seu tio paterno Lourenço e de seu tio materno Inácio, os quais, tendo sido antes soldados no exército, se tornaram soldados do verdadeiro Deus, e com a sua gloriosa paixão, alcançaram as palmas e coroas do Senhor. Morte no século III. Em Poitiers, na Aquitânia, hoje na França, São Leônio, presbítero, que,
segundo a tradição, foi discípulo de Santo Hilário. Morte no século IV. Em Gap, cidade da Provença, atualmente na França, os santos Terídio e Remédio, bispos. Morte no século V. Em Lyon, na Gália Lyonense, também na atual França, São Lupicino, bispo, no tempo da perseguição desencadeada pelos vândalos. Morte no século V. No mosteiro de Celles, no Hainaut, na atual Bélgica, Santo Adelino, presbítero e abade. Morte no 696. Em Chester, Mércia, região da Inglaterra, Santa Vereburga, abadesa de Ely, que fundou muitas casas de vida religiosa. Morte no ano 700. Em Meerbeek, no Brabante, hoje na Bélgica, Santa Berlinda, virgem, que nesta cidade se consagrou à vida religiosa de pobreza e caridade. Morte no século X. No mosteiro cisterciense de Freudmonte, no território de Belvais, na França, a comemoração do Beato Elinando, monge, que era um célebre trovador e se entregou depois à vida humilde e oculta no claustro. Morte no ano 1320. Em Londres, na Inglaterra, o Beato João Nelson, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, por ter negado o poder supremo de Isabel I nas questões espirituais, foi condenado à pena capital e morreu enforcado na praça de Tibur. Morte no ano 1578. Em Lyon, na França, Santa Maria de Santo Inácio, Claudine Thévenet, virgem, que, movida pelo ardor da caridade e fortaleza de ânimo, fundou a Congregação das Irmãs de Jesus e Maria, destinada à formação cristã das jovens, sobretudo das mais pobres. Morte no ano 1837. Em Bourg-Saint-Andel, no território de Viviers, na França, a Beata Maria Ana Rivière, virgem, que, durante a Revolução Francesa, quando tinham sido extintas todas as ordens e congregações religiosas, fundou a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria para instruir na fé o povo cristão. Morte no ano 1838. Na povoação de Seil, na Holanda, a Beata Maria Helena Sotolenver, virgem, que colaborou com Santo Arnaldo Jansen na fundação da Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo e, depois de ter deixado a função de superiora, se entregou com grande fervor de alma à adoração perpétua. Morte no ano 1900. Em Dachau, perto de Munique, na Alemanha, o Beato Aloísio Andritzky, presbítero e mártir, assassinado durante o domínio de um regime hostil a Deus e à dignidade humana. Morte no ano 1943.